cultura material. Exemplos desse tipo que podemos citar são o Centro Histórico de Ouro Preto e o Centro Histórico de Olinda. Esses são apenas 2 exemplos de cultura material. Porém, o mais importante não é apenas citá-los, e sim conhecê-los e saber a sua história. A cultura material está relacionada a elementos materiais, ou seja, é composta por elementos tangíveis e concretos, como por exemplo, obras de arte e casas religiosas. Olá, seja bem-vindo ao canal. Já que estamos começando o nosso vídeo, aproveite para se inscrever no canal. Aqui, você sempre irá encontrar vídeos sobre histórias antigas e magníficas. Cultura imaterial, por outro lado, se refere a elementos espirituais ou abstratos, como por exemplo, o conhecimento e as formas de fazer as coisas. As características básicas da cultura intangível são o emprego de elementos espirituais e abstratos, ou seja, são elementos incorpóreos que as pessoas não conseguem tocar. Como exemplos desse tipo de cultura, podemos citar a gastronomia, a dança, a linguagem, as lendas, a música, os rituais e muito mais. Você conseguiu notar que todos os exemplos são coisas abstratas. A gente sabe que a palavra gastronomia lembra churrasco, macarronada e chucrute, e isso é palpável. Entretanto, quando se fala em churrasco, automaticamente se associa a palavra ao povo gaúcho, macarronada se associa aos italianos e chucrute ao povo alemão. A gastronomia só é palpável a partir do momento em que o alimento está pronto no seu prato. Antes disso, o que temos é somente a ideia, a lembrança e a fome. Já na cultura material, se tem a coisa física, como por exemplo a estátua do Cristo Redentor, ou a famosa Estátua da Liberdade. A mesma ideia vale para as danças. Grande parte do patrimônio cultural são atrações turísticas, ou seja, são parte integrante da cultura material. Através desse tipo de patrimônio, o turista conhece a cultura artística e simbólica de uma determinada região ou sociedade. O turismo está fortemente vinculado ao patrimônio cultural e se manifesta com maior intensidade nos centros históricos das cidades, lugares onde vive a memória. Inclusive, um lugar muito bom para você conhecer e viver a memória é o canal História Antiga, que por coincidência é onde você está. Então acesse a descrição desse vídeo para conhecer mais vídeos sobre a história do Brasil e do mundo. Isso ocorre porque a própria cidade constitui um recurso turístico, não obrigando os visitantes a entrarem em museus ou em outros espaços de visitação. O turismo na cidade ocorre simplesmente por meio de caminhadas em áreas urbanas, onde a própria paisagem reforça os atrativos culturais. O patrimônio histórico, sobretudo edifícios e monumentos, é muito procurado pelos turistas. Mas essa categoria de turismo deve ser muito mais do que visitas a museus, bibliotecas e monumentos históricos. Deve também proporcionar um importante contato entre os turistas e a população local, o seu cotidiano e cultura, e tem um papel importante na preservação da memória e da identidade local, ajudando a cidade a reconstituir a sua história. Em alguns locais históricos, são criados espaços privilegiados para o turista, favorecendo a sua presença. O que é possível fazer para conservar as atrações turísticas? Evite o desperdício. Observe as orientações dos guias. Não estimule a exploração de pessoas ou animais. Apoie empreendimentos que exerçam o turismo consciente. Alguns exemplos de cultura material que podemos falar são o Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais. A cidade de Ouro Preto, antiga Vila Rica, é conhecida como uma das cidades mais ricas de Minas Gerais. Ela fica a 95 quilômetros da capital Belo Horizonte. Dotada de arquitetura barroca, a cidade foi criada por artistas como Antônio Francisco Lisboa. A cidade se tornou palco de manifestações culturais e históricas do ciclo do ouro no Brasil. O sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo, popularmente conhecido como Ruínas de São Miguel das Missões, é um conjunto remanescente da antiga redução jesuítica de São Miguel Arcanjo, integrante dos chamados 7 Povos das Missões. Brasília é mais um exemplo de cultura material. A capital do Brasil foi fundada em 1960. É uma cidade totalmente planejada, que foi essencialmente desenvolvida pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Agora não esqueça de dar o seu like, de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Tchau, tchau!